Então, gente, nessa aula a gente vai discutir um pouco como é que a gente pode analisar a estabilidade de sistemas dinâmicos lineares por meio de LMIs ali partindo do teorema de estabilidade de Lyapunov que a gente discutiu na última aula, ok? Então, para a gente dar uma motivada inicial aqui, ó, vamos lembrar aqui lá da teoria de sistemas lineares da equação de Lyapunov que a gente tem que sai lá do teorema direto de Lyapunov, né, do método direto de Lyapunov para sistemas lineares variantes no tempo a tempo contínuo, ok? Então, o que a gente quer mostrar aqui? Né? Qual é a conclusão que a gente quer chegar aqui, né, no final das contas? A gente quer mostrar que todo sistema linear invariante no tempo, certo? Primeiro a gente vai mostrar contínuo, depois por discreto a gente vai mostrar que também vale. Todo sistema linear invariante no tempo que seja, né, assintoticamente estável, admite uma função de Lyapunov quadrática que a gente pode escrever de forma genérica como x transposto px, onde p ali é uma matriz de parâmetros da função de Lyapunov. A gente vê que é uma forma quadrática, que está defendendo ali, né, de forma quadrática dos vetores de estado. Ok? E aí, com isso, vai motivar a gente a fazer as nossas igualdades, certo? Mas então vamos ver por que todo sistema linear invariante no tempo admite uma função de Lyapunov quadrática. Ok? Então, que seja assintoticamente estável. Então, a gente está partindo da premissa, né, de que o nosso sistema ele é assintoticamente estável. Ok? E aí, tempo contínuo. Como a gente viu lá no último vídeo, isso implica lá, né, que a parte real dos autovalores da matriz A são menor do que zero, né? Menor do que zero. Ok? Então, dessa forma, vamos definir aqui, né, escolher uma matriz Q qualquer, que seja definida positiva, ok? Vocês viram lá no vídeo do Luciano o que implica uma matriz ser definida positiva, ok? E aí, sempre aqui, ao longo da matéria, né, sempre que a gente está falando de um sinal de uma matriz, a gente está, né, implicitamente dizendo que a gente está estudando matrizes são simétricas. Então, seja lá uma matriz Q simétrica e definida positiva. Ok? Então, a partir dessa matriz, a gente vai definir uma outra matriz P, certo? Que vai ser dado por integral de 0 até infinito, de E elevado a tal transposto, que é elevado a tal de tal. Como Q é definido positivo, certo? Essas matrizes aqui também, né, são não singulares, né, menor do que zero, não tem ninguém igual a zero. Então, pelas propriedades lá de matrizes definidas positivas, essa matriz P também vai ser definida positiva. Então a gente já sabe que a função de Lyapunov, né, como P é definido positivo, né, P é igual a P transposto e é definido positivo, a gente sabe que a função x transposto px, certo? É definida positiva e por isso a gente pode usar ela como função candidata de Lyapunov, certo? Ok, a gente tem que calcular o P aqui resolvendo isso aqui. Mas o que a gente vai mostrar é que é mais forte do que só candidata, né? Essa função com essa cara é uma função de Lyapunov, na verdade. Ela não só é candidata. Então a gente tem que provar para isso, né? Que V ponto é definido negativo. Ok? Pelo teorema que a gente viu lá na última aula. Então se a gente calcular aqui o V ponto, quem que é o V ponto? Ele é x ponto transposto px mais x transposto p x ponto. Mas a gente sabe que x ponto é ax. Então a gente pode escrever isso aqui como sendo x transposto a transposto p mais pa x. Ok? Então a gente tem o p dado por essa definição que a gente viu aqui em cima. Ok? Certo. Então se a gente substituir esse p que a gente conhece aqui, a gente vai chegar, né, que isso aqui pode ser escrito como x transposto integral de 0 até infinito de
A transposto é elevado a A tal transposto que é elevado a A tal, certo? Mais é elevado a A tal transposto que é elevado a A tal vezes A D tal, e isso aqui x. Esses termos que estão aqui dentro, olha só, a gente sabe que d de d tal de e elevado a A tal é e elevado a A tal vezes A. Ok? De modo que a gente pode escrever o que está, né, contido ali dentro como sendo x transposto integral de 0 até infinito de derivada de e elevado a tal transposto que é elevado a tal. D tal aqui. Certo? Vezes x. Mas a gente sabe, o que a gente sabe? A gente sabe que integral da derivada é só aquela função, né? Então a gente vai avaliar nos limites. Então isso vai ficar x transposto é elevado a infinito transposto que é elevado a infinito menos é elevado a zero transposto que é elevado a zero. Como a gente já está supondo, né, que o sistema ele é assintoticamente estável, a gente sabe que isso aqui vai para zero, isso aqui vai para zero. Então esse termo como um todo vai para zero. É elevado a zero é a identidade, isso aqui é a identidade, vezes x, então a gente vai chegar em menos x transposto. Que x, como que é definido positivo, esse termo é definido negativo. Então a gente provou que essa função de Lyapunov com essa forma, certo? Dado que P é calculado dessa forma, é uma função de Lyapunov para um sistema assintoticamente estável. A gente sempre pode resolver ele dessa forma aqui. E mais, juntando essa equação com essa equação aqui de baixo, a gente vai chegar em... A gente pode calcular P dessa forma aqui, né? A transposto P mais PA é igual a menos Q. Que é o que a gente chama de equação de Lyapunov para um sistema linear invariante no tempo a tempo contínuo. Se a gente resolve a equação de Lyapunov, dado uma Q definida positiva qualquer, e encontra uma matriz P que é definida positiva, então a gente provou já, a gente achou uma solução que atende o que está escrito aqui, e aí com isso a gente chega na solução do sistema. Ok? E aí a Q pode ser uma matriz definida positiva qualquer. Certo? Então, veja os passos aqui. Para a gente resolver a equação de Lyapunov, o passo é a gente escolhe uma matriz Q definida positiva qualquer, resolve, né, essa equação aqui que é linear em P, ok? E verifica depois se a solução que a gente encontrou é definida positiva. Se isso for verdade, beleza, a gente provou que o sistema é assintoticamente estável. Ok? Certo. Mas aí, a gente não quer fazer desse jeito, porque a gente vai ver depois, né, mais pra frente na matéria, que a gente pode generalizar um pouco as nossas análises usando as desigualdades matriciais lineares. Aqui, por caso do sistema linear invariante do tempo, a gente sempre pode resolver pela equação de Lyapunov mesmo, né? Que aqui no caso, por exemplo, tem até a função do MATLAB, pode usar para resolver, que é lá Liap. Ok? Mas vamos pensar aqui que a gente quer resolver usando desigualdades matriciais lineares para a gente poder generalizar para outras coisas. Ok? Então, como é que a gente vai fazer aqui a nossa análise? O que a gente acabou de descobrir no último slide? A gente descobriu que para um sistema linear invariante no tempo, né, a tempo contínuo, a gente sempre pode escolher uma função de Lyapunov que ela é quadrática. Então, vamos escolher uma função de Lyapunov quadrática. A primeira restrição que a gente tem aqui na hora que a gente vai montar isso aqui é que a gente quer que essa função seja definida positiva. Olha, mas a gente impor, né, que o sinal de uma forma quadrática tem que ser maior do que zero para todo x, é a gente impor que a matriz P tem que ser definida positiva. Então essa é a primeira restrição que a gente vai ter que impor ali na nossa busca. Ok? Qual que é a outra ideia? Se a gente tiver lá x ponto
seno AX, vamos fazer a mesma coisa que a gente fez lá no anterior, né? Vamos calcular quem que é V ponto. V ponto é x ponto transposto px mais x transposto p x ponto, que a gente escreve como sendo x transposto a transposto p mais pa x, certo? E aí o que a gente quer para testar se o sistema é assintoticamente estável? A gente quer que isso aqui seja definido negativo. De novo, a gente tem uma forma quadrática, certo? E uma imposição de um sinal. Então a gente vai ver que isso aqui é muito comum, que é como a gente sempre vai chegar nas nossas LMIs aqui ao longo do curso, certo? A gente vai partir de uma forma quadrática, essa forma quadrática está impondo um sinal sobre a matriz ali, e aí essa imposição do sinal sobre a matriz é a nossa LMI. Então a nossa segunda restrição aqui vai ser que a gente precisa que A transposto P mais PA seja definido negativo, certo? Então, se a gente escreve um problema de otimização utilizando, né, aqui um problema de factibilidade só, ele não precisa ter um custo, em que a gente busca, né, a gente escreve um problema de otimização para tentar resolver esse problema aqui, certo? Se a gente consegue ali encontrar uma solução que é factível, né, que atende às restrições, certo? Tal que P é definido positivo e A transposto P mais PA é definido negativo, então a gente prova que, pelo teorema de Lyapunov, que a gente viu na última aula, que o sistema é assintoticamente estável. Ok? Então isso é uma coisa importante aí para se ter em mente. Que ao invés da gente resolver, né, lá como no slide anterior, que a gente acabou de ver, pela equação de Lyapunov, a gente vai resolver aqui por um conjunto de LMIs, certo? Desigualdades matriciais lineares. Ok? Nesse caso aqui tem duas LMIs compondo ali a nossa restrição. Certo? Uma coisa que é importante de mencionar aqui para a hora que vocês forem implementar, certo? É que as LMIs que a gente quer impor são essas mesmo. P maior do que zero e A transposto P mais PA definido negativo. Ok? Entretanto, na hora que a gente implementa no computador, certo? O computador ele sempre vai acabar fazendo uma desigualdade que não é estrita, porque a otimização sempre impõe desigualdades que não são estritas no final das contas. Então ele vai acabar fazendo uma coisa dessa forma aqui, ok? Qual o problema com esse tipo de implementação que está aqui? Olha só, como as nossas limites elas estão lineares mesmo, certo? Que apesar de chamar desigualdades matriciais lineares ou LMIs, elas podem ser afins, na verdade, certo? Pode ter um termo sobrando. Como não tem nenhum termo sobrando aqui, certo? Nas nossas restrições, qual é o problema? Se a gente pegar e escolher P igual a zero, sempre vai resolver. E aí não é a solução que a gente quer, né? A gente não quer P igual a zero, porque P igual a zero não é definido positivo, e aí não vai resolver isso aqui embaixo. Ok? Então, uma estratégia aqui que a gente pode utilizar tem duas formas distintas. Uma delas é se a gente prestar atenção nessa desigualdade aqui, que é quem a gente quer impor de verdade, certo? Se a gente prestar atenção nela, a gente vai ver que como ela não tem ali nenhum termo afim, ela é homogênea em termos de... Se a gente pegar uma P que resolve, certo? Se a gente tiver uma P1 que resolve aquele problema ali, se a gente pegar P2 é igual a qualquer escalar vezes P1, vai continuar resolvendo, porque a gente vai multiplicar ali no primeiro, a gente vai ter lambda vezes P1 maior do que zero, e lambda vezes A transposto P1 mais P1A menor do que zero, certo? Pegando com lambda maior do que zero. Pegando um lambda maior que zero qualquer, isso aqui vai continuar sendo atendido, ok? Então, quando a gente tem restrições que estão nessa forma aqui, uma forma simples da gente resolver, na hora de implementar, é a gente forçar que a matriz P tem que ser maior do que a identidade, por exemplo. E a gente acaba implementando dessa forma. Ok? E aí a gente não vai ter esse problema que está descrito aqui, certo? Porque aí P igual a zero não vai resolver esse problema mais. Uma outra forma é, partindo lá da equação de Lyapunov, a gente pode escrever P maior que zero e
A transposto P mais PA menor do que menos um lambda de identidade, por exemplo. Certo? Ou igual a menos que aqui com que é uma matriz definida positiva qualquer. Certo? Pela mesma discussão lá anterior, esse aqui é um pouco mais chato de mostrar, mas vai atingir da mesma forma, certo? Vai resolver igual. Beleza? Vai continuar sem problemas. Certo? Ok. Então vamos só ver aqui que tem uma outra LMI que a gente pode usar, que é equivalente. Nesse caso, certo? Que a gente tem lá o sistema x ponto é AX. A gente acabou de ver que um conjunto de LMIs que a gente pode utilizar para resolver é P maior do que zero, A transposto P mais PA menor do que zero. Mesmo que a gente discutiu ali que a gente, na hora de implementar, não implementa exatamente assim. Certo? Mas as LMIs mesmo que a gente quer são essas. Ok? Uma outra forma que a gente pode ter aqui também é se a gente tiver lá para o mesmo sistema, né? A gente tinha ali, a gente chegou naquelas ali porque a gente tinha x transposto px maior do que zero, x transposto a transposto p mais p ax menor do que zero. Ok? Se a gente fizer aqui uma mudança de variáveis, certo? A gente vai pegar e vai falar assim, olha, x é p a menos 1 vezes z. De forma que a gente vai ter, né, aplicando essa mudança de variáveis, a gente vai ter z transposto p a menos 1z maior do que zero. E aqui embaixo a gente vai ter z transposto a p a menos 1 mais p a menos 1 a transposto z menor do que zero. Se a gente fizer aqui uma mudança de variáveis, né, e chamar w de p a menos 1, a gente vai ter z transposto wz maior do que zero, z transposto aw mais w a transposto z menor do que zero. A gente vai ver que, então, um segundo conjunto de restrições que a gente pode usar para resolver é w maior do que zero, aw mais w a transposto definido negativo. Ok? A gente vê que as duas aqui condições são bem similares, certo? São quase iguais, a única diferença é que a gente trocou aqui embaixo o A com o A transposto de lugar. Ok? E aí, para sistemas lineares variantes no tempo, a gente sabe que isso faz sentido porque os autovalores da matriz A são igual aos autovalores da matriz A transposta. Então, se a gente resolver ali, né, com a matriz A ou com a matriz A transposta, para um sistema linear invariante no tempo, isso é muito importante de frisar, é equivalente. Ok? Ao invés da gente simplesmente transpor, que em muitos lugares eles vão chamar de ser um comportamento dual, aqui normalmente a gente sempre vai tentar chegar no resultado dessa forma por meio de uma transformação das coordenadas. Ok? Certo, então a gente viu aqui como é que a gente pode fazer para os sistemas a tempo contínuo. Vamos ver como é que a gente pode fazer para os sistemas a tempo discreto. Certo? Da mesma forma que a gente viu lá para os sistemas de tempo contínuo, os sistemas de tempo discreto também, né, assumindo aqui um sistema assintoticamente estável, a gente vê que ele também sempre admite uma função de Lyapunov da forma x transposto px. Ok? Se a gente escolher lá uma matriz Q definida positiva qualquer, da mesma forma que a gente fez lá no contínuo, certo? A partir dela, a gente vai definir uma matriz P, que vai ser somatório de K indo de 0 até infinito, de A elevado a K transposto Q A elevado a K. Ok? E aí a gente vai definir a função. A gente vai ver que a função de Lyapunov, né, a seguinte função, né, v de x sendo x de k transposto p x de k, é uma função de Lyapunov para o sistema. Opa. Por quê? A gente já sabe que P é definido positivo, de novo, pelas
propriedade do sistema. Então isso garante que v de x é definido positivo também. Certo? Então a gente precisa de calcular ali a diferença da função de Lyapunov. Δv, que vai ser v de x de k mais 1 menos v de x de k. Vai ser x de k mais 1 transposto p x de k mais 1 menos x de k transposto p x de k. Então a gente chega lá que o ΔV vai ser x de k, substituindo aqui o x de k mais 1, que é a x de k, vai ficar a transposto p a menos p x de k. Se a gente substituir o p, que a gente definiu aqui em cima, a gente chega em x de k transposto, somatório de k indo de 0 até infinito, um somatório só para os dois termos. Esse a vai somar com esse a aqui, vai ficar a de k mais 1. Vai somar no numerador, né? no expoente. A de k mais 1 transposto, que a de k mais 1, menos a de k, que a de k. Ok? Então é como se tivesse dois somatórios aqui, sem que um está defasado do outro de uma posição. Então quando a gente tem dois somatórios assim que um está defasado do outro de uma posição, o que acontece é o termo que está no 1 aqui nesse instante vai cortar com o 2. O termo que está no 1 aqui desse instante vai cortar com o do 0 do instante anterior. Então vai cortar todos. No final isso aqui sobra só o cara que está no infinito e o 0 que não tem ninguém que está antes dele. Ou seja, só sobra quem não tem ninguém antes e quem não tem ninguém depois. Então, x de k, a elevado a infinito. Aqui é um abuso de notação, né? Lógico que é o limite. K, a elevado a infinito, menos a elevado a 0. Transposto aqui. Transposto K, a elevado a 0. De novo, como a gente sabe que o sistema é assintoticamente estável, né? Por definição lá, a gente sabe que os autovalores da matriz A tem módulo menor do que 1. Então a gente sabe que A elevado a infinito vai para 0. Aqui vai para 0. De forma que esse termo todo vai para 0. A elevado a 0 é identidade. Aí chegar aqui, ΔV vai ser menos x de k transposto que x de k, que é definido negativo. E aí com isso prova que essa função é uma função de Lyapunov para o sistema. De novo, se a gente pegar esse termo, né, com esse termo que está logo em cima dele, certo? Que a gente fez uma sequência de igualdades aqui, a gente vai chegar na equação de Lyapunov discreta, que é A transposto PA menos P é igual a menos Q, certo? Que é uma forma que a gente pode testar a estabilidade do sistema linear invariante no tempo a tempo discreto, certo? Que é a equação de Lyapunov discreta. É testar no MATLAB, tem um comando lá já pronto, que é o dliap, para resolver esse tipo de equação. Ok? Certo. Então, qual que é a ideia aqui? O que acontece com a equação de Lyapunov discreta? A mesma coisa que ela contínua. A gente escolhe uma matriz Q qualquer definida positiva, resolve para P, porque a gente vê aqui que é linear em P. Se a gente encontra uma solução, uma P, que é definida positiva, beleza, provou que o sistema é assintoticamente estável, certo? Mesmo caso lado contínuo. Então, mesmo toda a mesma discussão, para a gente poder, né, generalizar isso um pouco para frente, vamos ver como é que a gente pode fazer essa análise em tempo discreto ali, usando LMIs. Então, o que a gente acabou de ver, na verdade, é que todo sistema linear invariante no tempo discreto, né, da forma x de k mais 1 dado por a x de k, sempre vai admitir, né, uma função de Lyapunov da forma v de x é igual x de k mais 1, x de k, né? X de k transposto p x de k. Uma coisa importante que a gente viu do teorema aqui, na verdade, para os sistemas lineares variantes no tempo, é que, como a gente garantiu no teorema que se o sistema é assintoticamente estável, tem que existir uma p que atinge aquilo, se as nossas LMIs para um sistema linear invariante no tempo não dão factíveis, se a gente não encontra solução,
é porque o sistema é instável, certo? É porque o sistema não é assintoticamente estável. Porque obrigatoriamente, se ele tem que admitir uma solução. É isso que a gente provou com a equação de Lyapunov. Certo? Então, de novo, a gente vai ter a função de Lyapunov dessa forma, né? Para a gente garantir que a função candidata seja, né, definida positiva, nossa primeira desigualdade que a gente vai impor sobre a matriz P é que P seja definida positiva. Certo? Assim como a gente fez lá anteriormente. Aqui no caso discreto, de novo, a gente vai usar a diferença da função de Lyapunov. Vai ser dada lá por x de k mais 1 transposto P x de k mais 1 menos x de k transposto P x de k. Substituindo o x de k mais 1 por A x de k, a gente pode escrever esse cara como sendo x de k transposto A transposto P A menos P x de k. A gente quer que esse cara seja definido negativo para encontrar a nossa P. Então a nossa segunda LMI, né, saindo da forma quadrática, vai ser A transposto PA menos P tem que ser definido negativo. Ok? Então a gente chegou aqui no nosso conjunto, né, de LMIs. Para análise de estabilidade, sistema discreto. São lá, P maior do que zero, A transposto PA menos P menor do que zero. A gente vê de novo que elas são homogêneas lá, igual a outra, porque não tem nenhum termo afim aparecendo, certo? Todas as variáveis que estão aparecendo nas nossas desigualdades dependem das nossas variáveis de decisão, certo? P ali é uma matriz que a gente está buscando no nosso plano de otimização. Então a gente sempre poderia aqui, como o plano de otimização, ele, no fim, ele busca uma desigualdade que não é estrita, ele sempre vai poder colocar zero. Vai valer de novo aquelas mesmas soluções que a gente discutiu por caso contínuo. A gente pode, né, no fim, buscar P maior que identidade, A transposto PA menos P menor que zero, certo? Ou a gente também pode buscar por P definido positivo, A transposto PA menos P menor do que menos lambda entidade. Certo? Eu tenho preferência de usar essa forma aqui, porque é mais fácil de tirar certas conclusões a partir dela. Certo? Ela costuma comportar melhor numericamente também um pouco.